Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar nossas atividades no livro de matemática. Pegue ele e abra na página 57. Vamos ter lá uma atividade sobre fração. Fração é você pegar algo inteiro e dividi-lo, tá certo? Então, vamos lá. Peguei uma barra e dividi ela. Em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividir a barra em 7 partes, tá certo? Pronto. Na atividade 1, ele vai querer que você represente essa imagem em forma de números fracionários. Você vai fazer assim. Primeiro, você vai contar a parte pintada. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Temos 4 pedacinhos pintados. Depois, você vai contar todos os quadradinhos, o que está pintado e o que não está pintado junto, certo? Então, vamos lá, fazer a fração. A quantidade de partes pintadas vai ser o número de cima. E todos os quadradinhos junto vai ser o número de baixo. Vendo? Você vai fazer assim dentro do quadradinho aí. Vai colocar 4 sétimos. O 4 é a parte pintada e o 7 é o total de quadradinhos que tem aqui. Vai contar o que está pintado e o que não está pintado. Certo? Você vai fazer isso em todos aí do número 1. Na atividade 2, eu vou responder aqui a letrinha D, tá bom? Como exemplo. O que você vai fazer? Primeiro, você vai escrever o nome do número que está no numerador. Numerador é o número que está em cima. Essa parte aqui nós chamamos de numerador. Então, você vai escrever o nome do número aqui normalmente. Como se chama esse número? 457. Depois, você vai observar qual número está no denominador. Denominador é o número que está embaixo. Esse número aqui é chamado de denominador. Se for número 10 aqui embaixo, você vai escrever aqui décimo. Se aqui for o número 100, você vai escrever aqui centésimo. Se for o número 1000, você vai escrever aqui milésimo. Na letrinha D, nós temos o número 1000. Então, aqui nós iremos escrever milésimo. Na atividade aí, tem alguns que tem o número 10. Então, você aqui, no caso, vai escrever o quê? Décimos. E o que tiver aqui o 100, você vai escrever aqui no final centésimos, tá certo? Na atividade 3, ele pede para classificar as frações em própria, imprópria ou aparente. E eu vou fazer um exemplo de cada, certo? Na letra B, nós temos aqui essa fração e nós iremos observar o quê? Ela vai ser somente imprópria quando o maior número estiver onde? Em cima. Observe que temos o número 26 e temos o número 18. Qual é o número maior? O 26. Ele está em cima ou está embaixo? Está em cima. Se ele estiver em cima, ele é impróprio. Agora, vamos observar se ele é somente impróprio. Como podemos observar isso? Dividindo o número e se a conta for exata, vai ser uma outra classificação. E se a conta não for exata, que é o caso aqui, ela vai ser somente imprópria. Como, tia Mônica? Você vai pegar o número de cima e vai dividir pelo número de baixo. Então, você vai fazer a continha. 26 dividido por
18, tá vendo? 26 dividido por 18. Nesse caso aqui, a continha não foi exata. Quando a continha não é exata e o número maior está em cima, ele vai ser chamado de imprópria, tá? Vou botar aqui em cima a dica. Maior em cima, quer dizer que o maior número está em cima, e a divisão do número de cima pelo de baixo foi uma divisão não exata. Então, essa fração aqui vai ser chamada de imprópria. Vou fazer agora a letrinha E. Na letrinha E, observe que nesse caso temos o número 4 e o número 12. O 12 é maior que 4. Então, o número maior não está em cima. O número maior está embaixo. Quando o número maior está embaixo, ele, menor em cima e o maior embaixo. É o contrário desse, que o maior está em cima. Aqui no caso, quem está em cima é o menor. Nesse caso, ele é chamado de fração própria. Então, na sua atividade, onde tiver o menor número em cima, você já vai chamar ele de própria, certo? Se o que tiver em cima for maior, aí você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, você vai observar quem está em cima, é o maior, tá certo? Agora você vai dividir o número de cima pelo número de baixo. Se a conta não for exata, você vai chamar ela de imprópria. Por que eu estou dizendo isso? Que você tem que fazer duas coisas. Porque vai chegar nesse caso aqui, ó. Vou para a letrinha G. Ele também pode ser classificado de imprópria e aparente. Vai ser duas coisas. Além de ser imprópria, ele vai ser aparente, esse caso aqui. Por quê? Ele vai ser imprópria porque o maior número está em cima. Ó. Ele também vai ter o maior número em cima. Só que nesse caso aqui, quando você dividir o 25 por 5, você vai ter uma conta exata. Então, se a sua conta for exata, além dele ser imprópria, ele também vai ser aparente. Tia, agora me confundi. Não, é só prestar atenção. Primeiro, observe o número que está em cima. É maior ou é menor? É menor. Se é menor, você já coloca a própria. Um número que está em cima é maior. Pronto, você já sabe que é maior. Se ele é maior, você já sabe que ele vai ser impróprio. Agora, você tem que saber se ele também é aparente. Ele também vai ser aparente se quando você dividir, a conta for exata. Se a conta for exata, ele, além de ser imprópria, também será aparente. Se você dividir e a conta não for exata, ele só vai ser imprópria, certo? Então, faça as outras letrinhas aí, observe bem direitinho para poder classificar, tá? Na atividade 4, ele vai querer que você arme na parte do cálculo isso aqui. E ele quer descobrir se essas duas frações representam a mesma torcida. Quer saber se elas são equivalentes. E para saber isso, você vai ter que encontrar um número que multiplicando esse e esse vai ter essa resposta. Se você encontrar esse número, então essas torcidas são equivalentes. Representam a mesma torcida. Se você não achar um número que ele multiplicado por esse e por esse dê essa fração, então eles não são equivalentes. Para saber a resposta, você precisa saber se elas são equivalentes. Você vai utilizar um número. O número que você colocar aqui tem que ser o mesmo aqui, tá? Não pode ser números diferentes, tem que ser o mesmo número. Se você usar o 2 aqui, você tem que usar o 2 aqui. Aí você multiplica. Se a resposta for essa,
deu certo. Se não deu, procura outro número. 3 vezes 3 vai dar isso. 5 vezes 3 vai dar isso. Se não der certo, procura outro número. 3 vezes 4 vai dar isso. 5 vezes 4 vai dar isso. O número que botar aqui tem que ser o mesmo daqui. Se encontrar esse número, a resposta dessa atividade vai ser as duas frações equivale à mesma torcida. Se você não encontrar, a resposta será as duas frações não equivale à mesma torcida, certo? A atividade 5, você vai olhar lá as frações e ele quer que você encontre aquela que seja imprópria e aparente. Para ser imprópria, você sabe que o número que estiver em cima, ele tem que ser maior. E para ela ser aparente, quando você dividir o número de cima pelo de baixo, a conta tem que ser exata. Então, você vai fazer isso com todas as frações que tem aí e vai encontrar aí qual delas ela é imprópria e também aparente e marcar o X, certo? Na atividade 6, ele quer que você circule a fração equivalente a 2/3. Para encontrar a fração equivalente, você tem que pegar um número, escolher um número e multiplicá-lo tanto em cima como embaixo. Se você escolher o número 3, tem que multiplicar o 2 vezes 3 e o 3 vezes 3. Se você fizer isso, você vai observar que vai ter a fração equivalente 6 nonos, porque 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 3 é igual a 9. Isso quer dizer o quê? Lembrando que nós fizemos lá na atividade 1. O número de cima é a parte pintada. O número de baixo é o total de partes. Então, vamos observar aqui qual das 3 figuras tem 6 partes pintadas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Tá 4 pintadas, então não serve. Aqui nós temos 2 partes pintadas e aqui nós temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes pintadas, tá certo. Agora, vamos ver se tem 9 partes no total, contando tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você irá circular essa figura aqui. Na letra B, você vai multiplicar esse número por 2, vai encontrar o número de cima, vai multiplicar esse número por 2 e vai encontrar o número de baixo. O número de cima é a parte pintada e o número de baixo é o total de pedaços. Você vai encontrar essa figura que representa a fração daqui e vai circular ela. A letra C, você vai multiplicar por 1 em cima e multiplicar por 1 embaixo. Vai encontrar a fração e vai procurar a figura que representa aquela fração, certo? Da mesma maneira que você encontrou essa fração aqui e encontrou a imagem, a figura que representa ela e circulou, você vai fazer isso na letra B e na letra C, certo? Na atividade 7, ele vai falar sobre frações equivalentes. É você pegar um número, colocar em cima e multiplicar, e esse mesmo número multiplicar embaixo. Por exemplo, aqui eu vou fazer vezes 2 para encontrar essa fração, vezes 3 para encontrar essa, vezes 4 para encontrar essa, vezes 5 para encontrar essa e vezes 6 para encontrar essa. Mas como, tia? Você vai fazer 2 vezes 2 e colocar a resposta. 2 vezes 3, colocar a resposta. 2 vezes 4, colocar a resposta. 2 vezes 5, colocar a resposta. E 2 vezes 6 e colocar a resposta. Depois, como você botou vezes 2 em cima, você vai colocar vezes 2 embaixo. Vezes 3 em cima, da mesma maneira, ó, repete o mesmo número. Então, você vai fazer 8 vezes 2, vai ser o número de baixo. 8 vezes 3 vai ser o número de baixo aqui. Então, no final, você vai ter essas frações aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 2, 16.
8 vezes 3, 24. Certo? Vou fazer outra aqui. O 9 décimo. Vou colocar em cima outro detalhe. Se você observar o que foi feito aqui, você vai perceber que isso aqui é uma tabuada de quem? A tabuada do 2. Na tabuada do 2, ó, 2 vezes 1, 2, que é o 2 que está aqui. 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, ó, 4, vai ser o número daqui. 2 vezes 3, 6, ó, o número daqui, ó. 8, 10 e 12. Então, no caso de baixo, você já sabe que é a tabuada de quem? Do 8. O 8 você não vai colocar aqui, porque o 8 já está aqui. Então, você vai continuar. 16, 24, 32, 40, 48. Então, se você for olhar aqui, é somente colocar a tabuada de quem aqui em cima? Tabuada do 9. E aqui a tabuada do 10. Tá certo? Tipo, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, e assim vai. A resposta da tabuada de quem? Do 9. A resposta da tabuada de quem? Do 10. Certo? Você vai responder todas dessa mesma maneira. Na página 60, a atividade 1 vai ter lá 4 crianças, tá? E as frações representando os confeitos dela. Então, o que acontece? Na letra A, ele pede o nome da criança que ganhou a menor fração dos confeitos. Para você saber qual é a menor, você tem que observar o quê? Embaixo, todos eles têm o número 11. Então, denominadores, porque o número de cima é numerador, número de baixo, denominador. Todos os denominadores são iguais. Então, você tem que analisar o número que está em cima, que é o numerador. Então, qual deles é o menor? É o 5 onzeavos? Então, qual deles é o menor? Então, você vai colocar aqui o nome da criança. É de Edísia? É de Marina? É o de Juliano? É o de Marcílio? Então, vai ver qual deles tem a menor fração. O nome da criança que ganhou a maior fração. Então, você vai olhar aqui qual deles tem a maior fração. A letra C pede para ordenar as frações na ordem decrescente, quer dizer, da maior fração para a menor fração, separando pelo sinal adequado, ó, de maior, menor, maior, espaço menor. Então, do maior para o menor. Então, no caso aqui, a maior fração desses, qual é a maior fração? É a fração de Edísia. Depois dela, qual é a outra fração que vai ficar? Vai ficar a fração 3 onzeavos. Depois, 2 onzeavos e depois 1 onzeavos. Certo? Beijos e até a nossa próxima aula.